Nós estamos estudando lições sobre o livro de Atos dos Apóstolos. 30 anos que mudaram a história dessa terra. E até agora nós estudamos alguns, especialmente a vida missionária de indivíduos. Falamos sobre a vida de Paulo, falamos sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Felipe, sobre a vida de Estevão, os atos que eles fizeram e trouxeram evangelização ao mundo. E nós hoje vamos começar um enfoque diferente, um enfoque nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, onde fala da igreja. E nós vamos falar hoje da primeira viagem missionária. Nós hoje ouvimos falar aqui de missões, a Adnilson e a Rose falando sobre missões, um chamado, a igreja que enviou, né, e que eles estão ali sendo ajudados no seu sustento pela igreja. Nós, como igreja, nós oramos por eles, estamos empenhados em orar e ajudar, e muitas vezes instruir, e graças a Deus, essa igreja tem sido uma igreja que tem feito missões, através dos nossos missionários, através de missionários que nós ajudamos no seu sustento, através da ajuda Missão Vida. Então nós temos feito missões, e missões está no coração de Deus, e nós precisamos fazer missões. Se a igreja não tiver o coração pulsando por missões, tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus, uma das ordens que Jesus Cristo nos diz é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos que ir por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura, e temos que fazer isso no nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar enfatizando essa primeira viagem missionária, ver alguns aspectos tão importantes dessa primeira viagem missionária, e que nós temos que estar atentos a isso, para que Deus possa estar assim também nos abençoando. Eu espero que você possa sair desse lugar com um coração ardendo por missões. Nós entramos agora também no mês de setembro, que é um mês de missões para as igrejas batistas, onde nós levantamos uma oferta missionária especial para nós enviarmos para os nossos missionários, para nós enviarmos para o campo. Todo o levantamento financeiro que nós temos nesse mês de setembro, que você doa para missões, ele é enviado para os nossos missionários, que estão no campo, de acordo com as necessidades que eles têm, mas nenhum dinheiro fica aqui para a igreja. Nós enviamos todos esses dinheiros, porque entendemos que é como se a gente estivesse dando ali uma injeção para que eles pudessem estar fazendo a obra do Senhor de uma forma mais útil, né? Para que eles possam ser úteis ali na mão do Senhor. Então, quando nós lemos os capítulos 13 e 14, e depois com calma, é lógico, nós não vamos ler todos os capítulos, todos os 2 capítulos, mas quando nós lemos esses capítulos, nós vemos aquilo que foi feito, né? E nós entendemos que muitas pessoas acham que nós não devemos planejar as coisas, não devemos planejar, e nós vemos de forma clara que a Bíblia mostra que Deus é um Deus de planejamento. Deus, lá no início, lá quando Adão e Eva pecam, Deus tinha um plano de salvação para a gente, Ele tinha um plano. Quando Jesus Cristo veio, Ele teve um plano também, um planejamento no seu ministério. Quando Ele começou seu ministério, chamado dos seus discípulos, o que Ele ia fazer? Ele tinha um plano, até chegar em Jerusalém, quando Ele foi crucificado, o plano da sua ascensão, tudo estava planejado. O dia do Pentecoste, o que ia acontecer, tudo estava planejado. Deus é um Deus de planejamento. É claro que
muitas pessoas falam assim, não, mas nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo na obra do Senhor. E está certo quem diz isso, que nós temos que ter ser conduzidos pelo Espírito Santo. Mas quando nós fazemos os nossos planos debaixo de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente, aí o plano se casa com a orientação do Espírito Santo. Ou se nós temos, muitas vezes fazemos algum planejamento, e no meio do caminho nós temos uma instrução do Espírito Santo, e nós temos a capacidade de falar assim, olha, eu estava errado naquilo que eu estava planejando. O Espírito Santo conduziu de outra forma. Nós temos que ter sensibilidade, ou para fazer os nossos planos, como igreja, e individualmente, orientados já pelo Espírito Santo, debaixo de oração, ou, muitas vezes, nós fazemos os planejamentos, e nós temos a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, e sermos mudados nesses momentos, falar assim, não, eu planejei dessa forma, nós fizemos um planejamento estratégico para esse ano, mas Deus conduziu de uma forma diferente. Isso é que nós temos que ter tranquilamente na nossa cabeça. Não é errado a gente fazer planejamentos. Quando eu vejo gente falando assim, não, daqui a 6 anos eu vou fazer isso, eu vou planejar, vou fazer 7 anos ou 10 anos, tudo bem, faça o seu planejamento, mas esteja aberto para que o Espírito Santo possa te conduzir, porque os planos de Deus são melhores que os nossos planos, os pensamentos de Deus são melhores que os nossos pensamentos. E aqui, exatamente no capítulo 13, e eu queria que você estivesse abrindo aí no capítulo 13, e nós queríamos falar de algumas coisas, e eu queria que alguém pegasse o microfone, está aqui no segundo banco aqui, e estivesse lendo os 3 primeiros versículos, aliás, os 4 primeiros versículos, por favor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceu a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Até aí. Então, nós vemos aqui algumas verdades importantíssimas quando nós fazemos a obra de Deus, especialmente a obra missionária. Aqui nós vemos, primeiro, que eles estavam na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela teve uma importância muito grande. Primeiro, porque ela foi o primeiro lugar onde nós fomos chamados de cristãos. Por quê? Cristãos significam pequenos cristos, parecidos com Cristo. E essa igreja foi o primeiro lugar onde nós fomos chamados de cristãos. E nós vemos aqui que era uma igreja também, era uma cidade, como uma cidade, a igreja era cosmopolita, né? Ou seja, tinha muitas pessoas diferentes, culturas diferentes, envolvidas assim, naquela cidade. Era uma cidade estratégica, Antioquia da Síria, ficava na Síria, essa cidade, e ela recebia uma grande cidade, uma das maiores cidades do mundo antigo, e ela era uma cidade muito interessante, onde a rua principal era como se fosse um shopping aberto, tinha um calçadão de um lado, um calçadão do outro, muitas lojas, muito comércio, e ali as pessoas passeavam durante a noite, compravam, era uma cidade muito interessante, segundo os relatos bíblicos, é uma cidade comercial, uma cidade que ficava ali na Síria. E também outro ponto importante é que nos diz que ela tinha também muitos profetas e mestres, e cita o nome de alguns, cita Barnabé, muito conhecido por nós, né, Barnabé, que foi o primeiro companheiro na primeira viagem missionária de Paulo, aquele que chamou Paulo, aquele que
que no momento que todos duvidavam de Paulo, ele teve, né, a confiança em Paulo, uma pessoa muito especial. Aqui nos fala também de Níger, que era provavelmente uma pessoa, um africano, Lúcio de Cirene, que também ficava para aqueles lados da África, e Manaém, que era parente de Herodes, que era rei, né? E esse Manaém era parente de Herodes, convertido, um mestre na lei, convertido, uma pessoa também especial. E Saulo, fala do nosso amado, que até então, aqui nesse capítulo, é chamado de Saulo. Vocês veem que a partir daí para frente, ele deixa de ser chamado de Saulo e passa a ser chamado de Paulo, apóstolo Paulo, porque ele começa a usar o seu nome romano, porque ele começa a andar por terras romanas, e ele é chamado, então, daí para frente, Lucas começa a chamá-lo de Paulo, daí em diante, né? E aqui nós vemos o seguinte, no versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando. Então era uma igreja que servia a Deus, que jejuava. Importância do jejum na nossa vida, quando nós vamos fazer a obra de Deus, a importância da oração na nossa vida. Nós temos que ter uma vida de oração quando nós vamos fazer a obra de Deus. Tem um autor americano, o nome dele é Leonard Ravenhill, é um avivalista americano, que ele diz o seguinte: o nosso evangelismo moderno, sem oração, lustroso como aço niquelado, organizado por computador e dimensionado pelo marketing, é tão eficaz como a história do louco que queria derreter um iceberg com um palito de fósforo. Então, o que ele está dizendo? Que o evangelismo, a obra missionária, se ela for planejada no computador, se ela tiver dinheiro para ser feita e etc., se ela não estiver debaixo de oração, se ela não tiver jejum, se ela não for direcionada pelo Espírito Santo, vai ser como a gente querer derreter um iceberg com um palito de fósforo. É isso que ele está dizendo. E é a grande realidade. A obra de Deus, se ela não for feita debaixo de jejum e oração, nós podemos ter a melhor estrutura como igreja. Nós podemos ter a melhor oratória, podemos ter conhecimentos da palavra de Deus, mas se ela não for feita debaixo de jejum e oração, sob a orientação do Espírito Santo, ela não vai ter nenhuma função. Por isso, todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, nós temos que perguntar: é isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer? Vamos jejuar, vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus. Eu lembro quando o Adnilson e a Rose, eles vieram me procurar, e eles me falaram que o coração, que eles queriam largar os seus empregos, e queriam trabalhar com mendigos, que o coração deles estava ardendo, e eu falei: vocês têm certeza? Vocês já oraram? Vocês já jejuaram sobre isso? Porque não é fácil, ser pastor numa igreja local já não é fácil, é problema, é dificuldade, é gente que se levanta, é tanta coisa que acontece. Pensa bem você ser missionário no campo, não querendo desanimá-los, mas querendo que eles tivessem a certeza daquilo que eles estavam fazendo, que é um passo muito grande. Por isso que muitas pessoas vão para o campo missionário e voltam doentes e frustrados, porque na verdade eles tinham uma ótima intenção, mas não estavam vocacionados para aquilo. Não era aquele plano de Deus na vida deles. Então, quando nós vamos fazer alguma obra, seja que for, às vezes estamos felizes fazendo o trabalho do Senhor, a obra do Senhor no lugar que Deus nos colocou, e às vezes até com boas intenções, eu quero ir fazer missões, ou eu quero fazer isso, ou eu quero ser pastor, ou eu quero ser o que seja o que for. Nós temos que orar e pedir a Deus a orientação. Nós temos que jejuar, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor,
que faça-se a tua vontade, que seja feita a tua vontade, porque senão lá na frente nós vamos tornar pessoas amargas, pessoas doentes, pessoas frustradas, porque não deu certo. Não deu certo porque nós não fomos debaixo da orientação de Deus. Diga. Seminário? Certamente, se ele não se sentiu bem, ainda bem que ele tomou a decisão antes, né? Se ele não se sentiu capacitado, fez o seminário, mas não quero assumir, porque não é aquilo que Deus me chamou. Fazer seminário não tem problema nenhum, né? É bom estudar a palavra de Deus. Agora, a questão da vocação é outra coisa. Se assumir um ministério é outra coisa. Tem que ter realmente a certeza no coração que aquilo que Deus quer para a pessoa, né? Senão ela vai ficar frustrada e etc. Conhecimento bíblico, ótimo. Vamos estudar, quanto mais a gente estuda, melhor. Vamos ser úteis na obra de Deus, né? Então, a gente tem que submeter à vontade de Deus, né? Aquilo que é a vontade de Deus. Eu conto, assim, por minha experiência, a maior parte que sabe que eu sou médico, e eu nunca pretendi ser pastor, nunca passava isso pela minha cabeça. Só que Deus, Ele tinha um propósito disso na minha vida. Só que eu rejeitei e fugi, como Jonas, muitos anos. Fiquei fugindo, até que Deus não teve jeito. Ele me espremeu na parede e falou: você vai ou vai? E eu fui, porque eu estava infeliz. Eu estava infeliz de não estar sabendo que era aquela vontade de Deus e eu não estar obedecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tanto de não querer, quanto de querer uma coisa que às vezes não é o que Deus quer para a vida da gente. Então, a gente tem que orar, jejuar, e fizeram certo. Quando eles oraram e jejuaram, eles separaram, aqui diz que eles separaram Saulo, o Espírito Santo orientou: separai-me Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho que fazer. E olha, como Deus, Ele faz as coisas. Tem muitas pessoas que às vezes não estão preparadas. Nós vemos aqui Deus, o Espírito Santo, separar pessoas preparadas. Saulo e Barnabé eram pessoas preparadas para uma obra tão grandiosa, que era a primeira viagem missionária, onde eles estavam ali saindo da região, né, que eles estavam, para ir para campos mais difíceis, lugares onde o evangelho não tinha chegado ainda. Então eles prepararam, o Espírito Santo orientou aqui que fosse Saulo e Barnabé. Então nós temos que orar a Deus. A igreja tem a obrigação de orar a Deus para que Deus possa separar realmente aqueles que são chamados para serem pastores, para serem missionários, para serem diáconos, para serem professores, para estarem cada um no lugar que Deus chamou, para ser do louvor, para ser levitas, né? E assim é que nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Não é, eu queria ser, não, o Espírito Santo quer. A nossa oração deve ser essa: o que o Espírito Santo quer para a minha vida? Às vezes eu estou sendo útil tanto numa situação, no ministério, e eu quero o outro. Se Deus te orientar, vá para o outro. Mas se Deus não te orientar, fique naquilo que Deus te chamou, para que você possa ser feliz, útil, abençoado e abençoar outros. Porque tudo que nós fazemos, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, é melhor. Então, quando nós pensamos em missões, quantas pessoas já me procuraram e falaram: pastor, eu estou querendo ser missionário em tal lugar. Falei:
vamos orar e jejuar. Depois mudou completamente a situação. Por quê? Porque não era um desejo. Às vezes alguém fala de missões, o coração da gente, eu fico sempre, quando vem um missionário falar aqui e fala da obra que está fazendo, o que Deus está fazendo lá no Japão, na África, na China, ou etc., o coração da gente fica até envergonhado, né? Fala, meu Deus, estou fazendo tão pouco, mas eu tenho que fazer aquilo onde Deus me colocou para fazer. Se eu for lá para a África fazer missões, talvez eu vou ser um fracasso. Vou ser um fracasso. Se outros que não fossem Saulo e Barnabé, que eram mestres naquela igreja, talvez iam ser um fracasso. O Espírito Santo sabe quem é que pode ir, quem deve ficar. Alguns têm que ficar, para ser sustentáculo daqueles que foram. Nós vamos ver no final que Paulo e Barnabé fizeram missões e voltaram para a igreja de Antioquia, para dar as notícias, como nós recebemos notícias hoje. Nós oramos, né? A lição está muito apropriada hoje para o que nós vimos. Nós oramos para que a Rose e a Adnilton estivessem ali no campo missionário. Continuamos orando. Vieram hoje trazer notícias e viver um pouco da igreja. Foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Depois de fazer toda a viagem missionária, eles voltam e dão notícia para a igreja do que eles estão fazendo. De vez em quando nós recebemos a Isabel, a Fátima e tantos outros missionários que vêm aqui na igreja para trazer as notícias do campo. Olha, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, Deus está fazendo a sua obra. E nós glorificamos a Deus porque tem gente que vai e tem gente que fica, porque cada um tem que ficar aonde Deus o chamou, o capacitou. Então nós temos que ter como igreja, essa visão. Uns vão, outros estão aqui para orar, para contribuir, para estar fazendo a obra do Senhor, para que mais almas sejam alcançadas, e nós temos que ser missionário onde Deus tem nos colocado para sermos missionários, né? Então nós vemos aqui esse início, a importância do jejum, da oração, da orientação do Espírito Santo, de ir para o campo, ou seja onde for, pessoas preparadas, não qualquer um fala, eu quero ir. Não, temos que estar preparados para aquele ministério onde Deus está nos levando. Se Paulo e Barnabé não estão preparados, o que ia acontecer? A viagem missionária seria um fracasso. O primo de Barnabé, João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, que lá na frente, Paulo fala que ele é muito útil. Nessa viagem missionária, quando chegou em Perge, uma cidade onde eles chegam, a entrada ali na Ásia Menor, quando eles chegaram em Perge, que tinham que ir para Antioquia da Psídia, que nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. Quando eles estavam para ir para Antioquia da Psídia, que era uma cidade também muito importante ali na Ásia Menor. O que aconteceu com Marcos? Marcos desistiu, ele voltou. Sabe por que ele voltou? Sentiu saudade de casa. Talvez ele não estivesse preparado como Saulo e Barnabé. Quem que foi separado pelo Espírito Santo? O texto diz, Saulo e Barnabé. Eles resolveram, João Marcos deve ter falado com Barnabé, olha, sou seu primo, quero ir também. Barnabé, vão levar. E levou, só que ele não estava preparado. O que aconteceu? Voltou. Aquilo deixou Paulo furioso na época. Paulo ficou muito triste com a volta de João Marcos, porque ele desistiu, ele falou, é um desertor. Paulo era muito rigoroso, né, com as coisas, e ele achou que ele era um desertor, estava voltando. Não era um desertor. Paulo mais tarde entende que o plano de Deus na vida de João Marcos era outro.
Marcos foi aquele que escreveu o livro de Marcos, que é o responsável, que serve como base para os outros 3 evangelistas que escreveram. Então ele deu a noção do evangelho de Jesus Cristo. Depois os outros foram escrevendo, né? Também baseado naquilo que Marcos escreveu, especialmente Mateus e Lucas, né? Que são sinóticos, muito parecidos com o evangelho de Marcos. Então nós temos que ter esse entendimento claramente na nossa mente sobre a obra missionária, sobre a obra de Deus. Quando estou falando a obra missionária, mas a obra de Deus, Deus tem um plano na sua vida. Deus não te chamou para ficar uma pessoa parada, só sentada no banco, mas que você fosse útil. Talvez você seja um missionário no local onde você trabalha, que você dê testemunho. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma pessoa me falando de uma jovem da igreja, que trabalhou com ele como estagiária, e falou, não, que gracinha, como ela dava testemunho lá, vocês estão de parabéns, vocês estão treinando muito bem os seus jovens e adolescentes na igreja, porque ela deu testemunho. No dia que ela foi sair, ela falou assim, eu queria fazer uma oração. Eu achei muito bonito aquilo ali, dela querer fazer uma oração, uma jovem, e que estava ali dando testemunho, que todos estavam observando que ela era crente de verdade, que ela é uma serva de Deus, e que saiu de lá orando pelas pessoas ali, pelo tempo que ela ficou, agradecendo a Deus e orando pelas pessoas. É assim que nós temos que ser onde nós estamos, um missionário onde nós estivermos, que as pessoas possam ver realmente que tem algo diferente na nossa vida, no nome de Jesus, né? Tem pessoas que, a pessoa fala assim, para ser crente igual aquele lá, eu não quero. Por quê? Porque o nosso testemunho está muito ruim. Nós precisamos melhorar como cristãos, né? Então, nós vemos aqui, e aí nós vamos ver um pouco da rota missionária, dessa primeira viagem missionária. Então nós vemos aqui no versículo 4, nós acabamos de ler, que eles enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, que era um porto próximo, ficava aproximadamente 18 quilômetros da Antioquia. Eles desciam até Seleucia, da Antioquia da Síria, e desciam ali para esse porto, e eles foram em direção a Chipre. Eles foram em direção a Chipre. Alguém, por favor, leia versículo 5 em diante. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Até aí? Isso. Não, pode ler, pode continuar lendo. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscavam a quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Até aí. Então nós vemos aqui algumas coisas importantes no primeiro local. Por que eles foram para Chipre a princípio? Talvez porque era a terra de Barnabé. E Barnabé, até aquele momento, era o líder do grupo. Ele que tinha chamado Saulo para ali, ele era mais antigo na fé, né? Então ele, até aquele momento, falou: vamos para a minha terra, para Chipre.
eu já conheço. Então, muitas vezes, você ir para um lugar que você já conhece a cultura, sabe como funciona ali as coisas, conhece as pessoas, os locais onde você pode começar, isso é um ponto de vantagem na evangelização. Então, talvez fosse por isso que Barnabé falou com Paulo: vamos começar por Chipre. Chipre é uma ilha no mar Mediterrâneo, próximo ali a Antioquia da Síria, local de terras muito férteis, hoje muito visitado por turistas, muitas pessoas que vão principalmente na Turquia e na Grécia gostam de fazer uma visita à ilha de Chipre, que diz que é um lugar lindíssimo, um lugar muito bonito, de praias bonitas também, e eles foram ali para aquele local e começam a evangelização. Interessante que o ponto de contato de Paulo sempre era no início do ministério com os judeus. Ele ia numa sinagoga, ele ia num lugar onde tinha um local onde as pessoas reuniam em nome de Deus. E como Paulo fazia parte do sinédrio e era um rabino, então as pessoas viam ele com a roupa de rabino chegando naquele local, eles normalmente davam a palavra para um rabino falar. E Paulo não perdia a oportunidade de estar falando nesses lugares onde ele chegava. Então ele chegava e falava. E interessante que ali eles começam em Salamina a falar. E outra coisa que nós vemos nesse texto é que quando o evangelho começa a ser pregado, e você pode observar, se você começar a pregar o evangelho no seu trabalho, você começar a ser um missionário no seu trabalho, vai aparecer o quê? Oposição. Porque o diabo ele não fica satisfeito com isso. Então ele levanta aqui Elimas, que era um mágico da corte, porque ali existia, né, um procônsul de nome Sérgio Marcos, que governava ali aquela ilha em nome de Roma, né? Ele era um procônsul romano e ele estava ali governando, não na cidade de Salamina, que é onde eles começaram ali. Eles atravessaram toda a ilha até chegar na capital, que era Pafos, e ali eles começam a pregar o evangelho também para Sérgio Marcos. Elimas começa a fazer oposição, falando, né, que aquilo não era assim como eles estavam falando, como Paulo e Barnabé. E outra coisa que é importante na pregação do evangelho: o evangelho não consiste apenas de palavra, mas consiste também em poder. O evangelho vem acompanhado do poder de Deus. Nós temos que falar com as pessoas: olha, você está numa situação, você está com uma enfermidade, mas Jesus pode te curar, e orar para que as pessoas sejam curadas. E aqui nós vemos quando aquele Elimas está atormentando a vida de Barnabé e Paulo, Paulo olha para ele e faz uma oração e ele fica cego. Paulo deve lembrar do tempo que ele ficou cego, não por estar indo contra a obra também por estar indo contra a obra de Deus. Quando ele está indo no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, de repente aparece uma luz, Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo cego e fica durante 3 dias cego. Então Paulo ora ali e aquele homem fica completamente cego, e ele ficou ali procurando quem o guiasse, e o procônsul, vindo aquilo que aconteceu com aquele homem, que era um homem certamente ali, o texto nos diz que era um encantador, um mágico, que fazia muitas coisas diferentes ali no reino do procônsul, que certamente nas festas dele fazia mágicas, fazia encantamentos, algumas coisas que encantavam todo o público, né? E de repente ele está ali totalmente cego, e ele fica maravilhado com a doutrina do Senhor, e certamente aqui o evangelho chega no coração daquele. Então nós temos que procurar, quando nós vamos fazer a obra de Deus, procurar pontos de contato. Paulo procurava o quê? A sinagoga.
Você tem uma capacitação e Deus te colocou numa determinada situação, seja no trabalho, seja na escola, seja na sua profissão, e você tem os seus contatos, é o seu ponto de contato, para que você possa evangelizar. As oportunidades surgirão, como surgiu aqui para Barnabé e Paulo, e eles utilizaram. E nunca pensar que não virá oposição. Oposição virá. A oposição sempre virá para impedir da gente falar o evangelho. Pessoas que querem, muitas vezes como Elimas, denegrir a imagem. Muitas pessoas que querem falar que não é assim, do jeito que nós estamos falando. E o que nós temos que fazer? Vencer através da discussão? Não, através da oração, através do poder de Deus, através de continuar pregando ali, e no momento em que Deus nos der a oportunidade de orar para que as pessoas, para que Deus faça milagres, para que Deus possa intervir, para que Deus possa estar realmente fazendo a obra de Deus. Eu lembro de uma situação, eu estava de plantão lá no hospital regional, e eu estava lá embaixo fazendo uma cesariana, e chegou uma mulher endemoniada, lá em cima, no atendimento, e estava lá os residentes, o outro plantonista, todo maluco, que a mulher estava quebrando tudo, estava fazendo a maior confusão, lá naquele local, e tudo. Aí quando eu cheguei, chegou uma residente, falou assim: nossa, ainda bem que você chegou, tem uma mulher que está fazendo maior confusão, está quebrando tudo, e a gente não sabe o que fazer. Eu só cheguei perto da mulher, olhei, vi que ela estava endemoniada, e falei assim: olha, em nome de Jesus, fique calada agora. A mulher, sim senhor, eu vou ficar calada. Agora você vai obedecer, você vai tomar sua medicação toda. Sim senhor, vou tomar toda a medicação, e em nome de Jesus, sai. Só falei assim, nenhuma algazarra, nenhuma confusão, nenhum microfone, só as pessoas em volta assim, ficou todo mundo assim, boca aberta, porque o que estava acontecendo com aquela mulher? Nada, não era o Rimac, era Jesus. A diferença é Jesus. Se apresenta Jesus, fala de Jesus, faz um milagre em nome de Jesus, levanta o nome de Jesus, e as coisas acontecem. Nada de extraordinário, porque Jesus tem toda a autoridade e todo o poder, nele está tudo. E nós não temos que ficar preocupados, nós temos que preocupar sim, e colocar a nossa vida à disposição, e falar: não, esse é o meu campo missionário, e se Deus der oportunidade, nesse dia eu vou falar de Jesus, vou usar o poder de Jesus, porque é Ele que tem todo o poder. Então ficaram impressionados: o que aconteceu, não sei o quê, oportunidade. Eu falei: foi Jesus que fez isso. Jesus Cristo, Ele é o único caminho que conduz à salvação, Ele é que liberta as pessoas oprimidas, e tive a oportunidade de falar naquele momento ali de Jesus, e é isso que nós temos que ter, é assim que devemos fazer, e não falar assim: não vou chamar o pastor. Não, você é responsável do seu campo missionário, traga na igreja e vai ouvir a palavra de Deus e tudo, mas você é responsável pelo seu campo missionário. Você tem que ficar com medo do demônio. Se você tem Jesus na sua vida, fala: ó, em nome de Jesus, está repreendido. Diga.
porque é Jesus. Você foi com a intenção de fazer o bem para aquela pessoa, de levar a palavra para ela, de levar o que é bom realmente, que é Jesus Cristo, e orou. Simples assim. Não precisa de nada, não sei o quê, tá, nenhuma confusão. É orar para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas possam ser abençoadas, no nome de Jesus Cristo. Não somos nós, é Jesus. O dia que a gente entende isso, a gente vai na força do poder do Senhor e ora, e vai ver as coisas acontecerem. Nós vamos ver as coisas acontecerem, porque é a obra, o dia que a gente entender que a obra não é nossa, é de Jesus, Ele é o dono da obra. Então Ele quer que as pessoas sejam libertas, Ele quer que as pessoas sejam curadas, e acima de tudo que as pessoas sejam salvas, porque não adianta ser liberta, ser curado, e não receber a salvação em Cristo Jesus, porque a vida passa, e o que fica de verdade é a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos que levar a palavra de Deus de uma forma boa, da forma que é a palavra de Deus, simples. Você não vê Paulo com coisas mirabolantes, não vê Paulo com nenhuma confusão aqui, nem Barnabé. Não, vão, procura o ponto de contato, prega o evangelho, ora quando é necessário orar, mas o ponto fundamental é a pregação da palavra, porque a palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra. Nós temos invertido as coisas, né? Nós achamos que tem que ser os milagres toda hora acontecendo. Não. O maior milagre que acontece na vida da pessoa é ela entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque quando Jesus entra, há uma libertação, há uma paz, há uma alegria, há uma diferença na vida daquela pessoa. E ela vai morar no céu, porque a Bíblia diz isso. O Senhor Jesus Cristo diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é a palavra. Agora, a palavra, ela vem acompanhada, muitas vezes, pelo poder de Deus. E nós podemos estar usando a palavra de Deus. Foi isso que eles fizeram. E, logo depois que eles saem dali, né, de Chipre, eles vão para Ásia Menor. Eles aportam em Perge, não ficam em Perge, vão direto para Antioquia da Pisídia. Antioquia também, mas não da Síria, mas da Pisídia, na Ásia Menor. E por que eles foram para a Ásia Menor? Talvez porque Paulo era da Ásia Menor. Hoje a Ásia Menor é onde há a Turquia. A Turquia. Hoje existe a cidade, quase na fronteira da Síria, que é a cidade onde Paulo nasceu, Saulo de Tarso. Não chama, a cidade não chama Tarso mais, mas é uma cidade onde Paulo nasceu. E eles foram para aquela região, talvez porque Paulo conhecesse a região, e ele no coração, eu conheci a Jesus Cristo, eu quero que meus patrícios também conheçam. E ele foi para a região da Galácia, a região da Ásia Menor é muito grande, né? Frígia, Licaônia e tudo, mas ele foi para a região da Galácia. Essas 3 cidades que nós vamos estar citando agora, Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra, né? Icônio, 4 cidades, aliás, elas ficam na Galácia. Você lembra da carta aos Gálatas que Paulo escreveu? Foi escrita para essa região, exatamente para essa região, porque ele vai lá, prega o evangelho e deixa uma carta escrita, porque ele quer mostrar para eles que a salvação vem pela fé, né? Não vem por obras, para que ninguém se glorie. As obras são importantes no nosso coração, mas ele quer mostrar para aquela igreja, porque vieram alguns judeus, alguns judaizantes, né, que queriam dizer que eles, tudo bem que eles aceitassem a Jesus, mas que eles precisavam também obedecer às leis antigas do Velho Testamento. E Paulo mostra que, para eles, escreve essa carta, enfatizando especialmente isso, que a salvação é pela fé,
em Jesus Cristo. Não vem por obras, nós fazemos as obras e devemos fazer as obras, porque somos salvos. E não somos salvos porque fazemos obras. Não é o inverso. Nós somos salvos, e aí Jesus Cristo está dentro do nosso coração, há um desejo de fazer as obras. É assim que deve ser o nosso coração. Mas o primeiro e o passo, nós temos que levar a fé ao coração das pessoas, para que elas possam ser úteis também na obra do Senhor, e que seja assim no nome de Jesus Cristo. Então, no capítulo 13, do versículo 13 ao 52, ele fala sobre Paulo e Barnabé na Antioquia da Pisídia. Nós não vamos ler esse texto porque é muito grande, mas esse texto é interessante, que Paulo, ele faz praticamente a mesma pregação, como ele está ali pregando, ele começa pregando também para os judeus, ali na Antioquia da Pisídia, o contato dele também é na sinagoga, naquela cidade. Ele faz uma pregação aqui, muito parecida com a pregação feita por Pedro, no Pentecostes, que ele começa a contar a história de Israel, desde Abraão. Ele começa a falar de Abraão, e os judeus conheciam muito bem a história, e ele começa a falar de Abraão, das promessas que Deus fez na vida de Abraão, descreve tudo, descreve a época dos juízes, descreve a libertação do cativeiro antes, depois a época dos juízes, depois que o povo quis um rei, Deus permitiu que Saul fosse rei durante 40 anos, depois Davi, depois Salomão, o reino dividido, e ele começa a descrever a história, e chega até o que ele queria chegar. Olha, lembra da história que Deus prometeu que não faltaria quem estivesse no trono de Davi? Pois é, nasceu o rei Davi, o rei Jesus, nasceu Jesus, que era da linhagem de Davi, e esse Jesus, que era o Filho de Deus, ele veio, morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou, e se nós nos arrependermos dos nossos pecados, e tivermos fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Essa é a mensagem que ele traz em Icônia, e ele vai levando em todos os locais, certamente, a mesma que Pedro prega lá no Pentecoste, e a mesma que Estevão prega quando está para ser apedrejado, que os judeus ficam tão furiosos com ele, que o matam de apedrejamento. A mesma mensagem, eles vêm pregando para judeus, o foco deles ali é judeus. Interessante que aqui em Icônia, né, Paulo começa pregando na sinagoga, e depois o povo está com tanta sede de Deus, que ele faz uma pregação pública, prega na rua, inclusive começa a pregar para os gentios. Gentios são todos que não eram judeus. Então ele começa a pregar para os gentios, e graças a Deus, porque o evangelho chegou até nós que somos também gentios. Talvez tenha alguém aqui que seja judeu, descendente de judeu, mas a grande maioria nossa, nós somos gentios, né? Somos pessoas que não somos judeus. E Paulo prega aqui, e vem novamente o que? Quando você prega o evangelho? A perseguição. Ele começa a ser perseguido. Essas pessoas, os judeus de Icônio, com medo de perder o seu status, com medo de perder os prosélitos, né, as pessoas que se convertiam ao judaísmo, eram chamados de prosélitos. Eles começam a perseguir Paulo e Barnabé, e tentam apedrejá-los, mas eles, prudentes, e a gente tem que ser prudente para pregar o evangelho. Tem gente que fala assim: não, eu vou lá em tal lugar, pregar na favela à noite, 9 horas da noite. Isso é prudência? Um lugar que você não conhece? Um lugar perigoso? Não. Vá de dia, com algum conhecido do povo da favela, né? Se tiver um chamado realmente para fazer isso.
a prudência na pregação. Nós temos que ser prudentes, né? Oi. Nos judeus? Entre os judeus, sim. Sim. Os judeus, todos que não são judeus, para eles são gentios. Universal. Universal. Onde tem judeu, os outros são gentios para eles. Para os judeus. Para os judeus. Todos que não são judeus, eles consideram gentios. Então, Deus veio para os judeus e para os gentios. Jesus veio para os judeus e para os gentios. Então, a maior parte dos judeus hoje não entendem que Jesus Cristo é o Messias. No mundo secular? Não. No mundo secular tem a humanidade. A humanidade, raças e povos, línguas, tribos, né? Não existe. Para isso é na cabeça do judeu. E para nós que lemos a Bíblia, nós vemos a separação tranquila entre judeus e coisa. Logo depois, né, Paulo e Barnabé, eles estão ali em Icônio, e que tem a perseguição deles, eles vão para Listra e Derbe. Agora, esse texto que nós vamos ler, Atos 14, a partir do versículo 8. Nosso tempo está acabando rapidamente. 8, alguém, por favor, leia. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te de direito sobre os pés, e saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Até aí, tá bom. Então nós vemos aqui que a porta de entrada, olha como Deus age de formas diferentes. Na cidade de Listra não foi chegar numa sinagoga, eles estavam fugindo de Icônio, porque eles iam ser ameaçados de ser apedrejados. Eles chegam em Listra, de repente, Paulo vê uma pessoa paralítica, e ora para aquele homem salta sobre os seus pés, é curado, e o povo endeusa Paulo e Barnabé, chama Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que na verdade Júpiter é Zeus, né? E Mercúrio é Hermes, que é o filho de Zeus. Então eles chamam ele de deuses. Ele é um povo grego, povo com a cultura grega, que a cultura grega dominava aquela época, né? E eles começam a chamar eles de Deus e querem adorar, querem sacrificar até animais para eles. E que Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes e falam: olha, nós não somos deuses, vocês estão confundindo as coisas, nós viemos aqui, e aí a oportunidade deles estarem pregando sobre Jesus. E muitos se convertem, mas muitas pessoas, influenciadas pelas pessoas que vêm de Icônio, perseguindo eles ainda, judeus que vêm de lá, apedrejam Paulo. Paulo é tido como morto. Se você ler depois aqui o restante do capítulo, você vai ver que Paulo foi apedrejado e tido como morto. Logo depois, os Barnabé e os outros pegam Paulo, cuidam das suas feridas, e ele continua a pregar. E começa a sua volta, o seu retorno. Ele volta por Derbe, por Listra, por Icônio, por Antioquia, firmando ali o evangelho naquela cidade. E em cada cidade ele levanta presbíteros, pastores. Ele levanta pastores
em cada uma daquelas cidades, confiados que a obra do Senhor, ela não para. Você tem que ter líderes em cada local, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, como até nos dias de hoje. Tem gente que fala assim, mas como é que a obra do Senhor vai ser feita? Deus levanta líderes em cada uma das igrejas, Deus orienta o Espírito Santo e nós nos baseamos na doutrina dos apóstolos. A obra do Senhor, as igrejas têm que ser baseadas nisso, doutrina dos apóstolos, guiadas pelo Espírito Santo, e uma liderança onde a obra de Deus é feita. E Paulo foi firmando em cada uma dessas cidades dessa forma, orientando eles no Espírito Santo, deixando a doutrina dos apóstolos ali com ele, aquilo que é a palavra de Deus, a base da nossa fé, e líderes, pessoas experimentadas, pessoas que tinham se convertido realmente e conheciam a palavra de Deus para ficar ali em cada um daqueles lugares. E como nós falamos, nosso tempo está acabando, eu fico empolgado com as viagens missionárias, com aquilo que Deus fez, tanta história para ser contada, tanta coisa maravilhosa, mas eles retornam, fazem o seu caminho de volta e voltam até Antioquia e contam os grandes feitos de Deus, aquilo que Deus tinha feito ali na vida daquelas pessoas onde eles foram e pregaram o Evangelho. Certamente contaram das dificuldades, do que eles passaram, das oposições, do que eles fizeram. E às vezes a gente fica achando que o Evangelho estava sendo feito, pregado, apenas aqui. Lucas, que é o narrador do livro de Atos, ele foca agora daqui em diante muito na vida de Paulo, mas os outros discípulos estavam evangelizando em outros locais. Conta-se, por exemplo, que Tomé, ele foi para a Ásia pregar, né? Outros discípulos de Jesus foram para outros locais, estavam ali fazendo os atos dos apóstolos, pregando em outras nações e outros locais. Em função da perseguição, muitos foram pregando o Evangelho. Não foi narrado pela palavra de Deus, mas existem livros históricos que contam algumas coisas da história desses homens pregando o Evangelho em outros locais. Paulo foi por esse caminho, e a primeira viagem missionária ficou ali, Chipre e a Ásia Menor, principalmente a região da Galácia. E eles voltam e contam as novidades, aquilo que Deus tinha feito. Então, que Deus possa colocar esse anseio missionário no nosso coração, esse desejo de falar de Jesus. Dificuldades virão, né? Como vieram sobre a vida de Paulo e Barnabé, mas com certeza Deus vai fazer grandes coisas quando nós abrimos nosso coração para evangelizar. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Queria que você pensasse sobre a sua vida missionária. O que é que você tem feito para Jesus? Onde você está? Você tem sido um testemunho, falado de Jesus, dado um testemunho bom de vida cristã. Quando as pessoas estão em dificuldades, você tem a coragem de falar: olha, posso orar com você? Eu posso estar fazendo uma oração? Dificilmente uma pessoa vai negar, e esse vai ser o seu ponto de contato para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, aquilo que Jesus Cristo fez por você e pode fazer por ele. Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, Senhor, por nós termos uma história tão linda, de homens corajosos, mas acima de tudo, de homens obedientes ao teu chamado, a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nos dá essa coragem. Em nome de Jesus Cristo, que possamos continuar testemunhando do teu amor para as outras pessoas, e que todos possam saber que há um Deus poderoso, maravilhoso, que cuida da nossa vida, e que tem um propósito da nossa vida, que é um propósito de vida eterna. Portanto, ó Deus, capacita-nos e ajuda-nos. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.